Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Vejo que tem bastante gente interessada nos conhecimentos e na sabedoria da Kabbalah, na evolução. Então, é interessante falar agora, até para os que se incorporam recentemente, que não estamos falando de uma sabedoria ou de um conhecimento estático, que permanece igual ao longo do tempo. Porque o conhecimento e a sabedoria somos nós que criamos, cada um de nós. Você, enquanto questionador dessa realidade, enquanto mergulhador dos conhecimentos ancestrais. Porque se for pelos livros, se for para seguir à risca um livro, hoje estaríamos matando animais, fazendo ofrendas com animais e construindo templos e fazendo todo aquilo físico que era necessário para aquele momento. Apesar disso, continuamos fazendo todo tipo de rituais, acreditando que isso que nós fazemos no físico vai trazer algum tipo de resultado no metafísico, acendendo velas e colocando muitas coisas que as pessoas fazem, acreditando que ainda o físico movimenta o metafísico. Mas está visto, também estava escrito, mas hoje está comprovado que o ser humano foi substituindo essas práticas de mortificações físicas, de ofrendas físicas, de matar animais. Por quê? Pela liturgia, né? Ou seja, pela leitura desses sacrifícios, por exemplo, numa sinagoga ou numa igreja, depende da religião. Isso se chama religião, né? Mas mesmo assim, durante 2000 anos, nos resistimos a incorporar esto y nos convencer de que nós somos os criadores, de que todo eso que está escrito es para nós, para você, para mí, y no para un padre de iglesia, y no para una iglesia física, y no a través de sacrificios u otro tipo de rituales. Mas para eso precisamos de muitos anos. Do que? De inteligências, de nos associar com essas inteligências, de questionar, de perguntar, de investigar. Vocês veem que não existe um cabalista. Existiram muitos cabalistas ao longo da história. E cada um deles foi revelando uma parte desses segredos. Não existe um cabalista e muito menos um cabalista que seja idolatrado, né? Ou admirado como o único cabalista. Pode ser que algum deles tenha revelado mais segredos, tenha se dedicado mais, mas cada um nos traz uma parte dessa verdade, desse conhecimento, dessa sabedoria, traduzido à sua interpretação. Se você hoje senta para traduzir para a sua interpretação muitos desses conhecimentos ou sabedorias a partir de um livro antigo, não importa qual que seja, hoje você vai revelar mais conhecimento. Então, vê a diferença entre pegar um desses livros, pode ser a Bíblia, a Torá, o Zohar, o Novo Testamento, qualquer um desses textos. Há uma grande diferença entre você ler isso, idolatrar isso e tentar imitá-lo, do que você interpretar e aplicá-lo atualizado. Como eu falei, hoje não estamos em época de sacrifícios de animais, mas também não estamos mais em épocas de liturgias e de terceirizar a espiritualidade em outro ser humano. Hoje, já há mais de 20, 30 anos, que começa a se revelar outro conhecimento, todo isso é feito através de nosso próprio pensamento, ou seja, o poder interior voltando ao ser humano. E isso também está escrito, né? A partir da guerra de pensamentos, de Gog e Magog, que todo coincide com final do século passado. E hoje é nosso momento.
Nosso momento de entender, de revelar, de mudar de percepção, de nos empoderar. É esse momento. Esse é o que se chamou o momento da nova era, da era de luz. Mas quem que vai trazer a luz? Cada um de vocês. Por isso, cada um de vocês que assuma esse compromisso interior de buscar na entrelinha, isso é inteligência, a interlitere, buscar a entrelinha de todo o que lê, de todo o que você lê, de todo o que você vê, de todo o que você interpreta. Então, ainda tem pessoas que continuam colocando seu futuro ou sua fé, entre aspas, sua certeza, em imagens físicas, imagens de gesso, ou em horóscopos. Mesmo que isso daqui a um tempo vai parecer inacreditável. Você vai contar para alguém e dizer, não, impossível. Como que alguém vai colocar sua crença, sua fé, sua fortaleza no horóscopo, ou nos astros, ou inclusive colocar seu futuro em mãos de outro? Es decir, estou esperando que aquele me dê, estou esperando se o chefe me dá um aumento, estou esperando, ¿eh? Esperar pelo outro é transformar o outro num ídolo. Ou seja, o outro é fazedor de tua realidade. E isso não para por aí. Ou seja, isso tem consequências. As consequências são de que quanto mais poder você delega, menos poder você tem. Quanto mais poder você delega ao outro Estado, o outro governo, o outro que faz, o outro que me dá, o outro que me diz o que tenho que fazer, o outro a lei, a cumprimos. Mas daí a se submeter é outra coisa. Entendo um paradigma que se chama religião, mas de aí a me submeter ou achar que isso é a espiritualidade é outra coisa. Entendo um paradigma que se chama ciência, mas de aí me submeter, e quando alguém que, em nome da ciência, diz que eu não posso me salvar, ou que eu tenho tal problema, ou que eu não posso avançar mais ou resolver uma situação, é outra coisa. Então, a nova era, justamente, é quando o poder volta a nós. E esse poder é para tudo. Economia, saúde, relacionamentos, absolutamente todo. Não só o poder decir, ah, bom, mas agora eu sei tal coisa. Não é só saber, é aplicá-lo e a partir disso que você aplica, encontrar um equilíbrio absoluto na tua vida. E equilíbrio não é uma vida parada, é uma vida controlada, que você a todo momento saiba por que estão acontecendo as coisas e tenha ferramentas para resolvê-las, ou para dissolver aquilo que a causou. Então, algum de vocês hoje até podia dizer, bom, mas agora no final do ano, inicia o ano, 1º de janeiro não tem nenhuma energia em especial, ou que seja especial. Só algo que foi criado como um dia 1º de janeiro, que você, todo mundo, ou seja, 3 milhões de católicos, ou bilhões, né? Mas tem outros 3, 4 bilhões de chineses para os que o ano começa em outro momento. E outros 2 bilhões de árabes e de judeus que o ano começa em outro momento. Eu digo que não se trata de religião, sino se trata de energia e do que nós usamos a cada momento. Agora, por exemplo, nesses dias, tá, alguns de vocês devem ter ouvido Hanukkah, a festa das luzes. E em algum momento essas luzes foram externas. E as velas estavam relacionadas com o candelabro do templo e o acendimento das velas, das 7 velas. Mas não são nem 7 nem 9. Na verdade, seriam até 36. Porque a primeira se mantém, depois se acendem duas, se mantém, se acendem três, se mantém essas três, se acendem quatro. Então são 36. Mas aqui não passa por um número ou por uma vela, o mesmo que eu falava de início. Passa por entender que tudo isso hoje é interno. Se você não acende tua luz interior, por exemplo, em cada um desses dias de Hanukkah, ou em cada uma do que se chama festas, muitas delas não têm nenhum motivo para comemorar ou para festejar, mas internamente sempre estamos festejando, sempre podemos festejar, porque entendemos algo que aconteceu, porque isso que aconteceu não acontecerá mais, porque eu tenho uma ferramenta para me sobrepor a isso e sair mais fortalecido, porque a mudança depende de mim,
Todo eso son motivos para conmemorar ou para festejar. Então, o que se chama Festa das Luzes, e que vocês vão ver os religiosos acendendo velas, hoje esse processo é interno, assim como o processo da liturgia. Já nem é ler um livro e acreditar que nesse livro, que aquilo que diz literalmente, não. É você interpretar e você levar para a tua vida, para que isso faça sentido e isso te leve para outro patamar. Así que esa porción de esa semana, onde mais, agora temos o protagonista José, o filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. José protagoniza todas estas historias y cuando falamos de esta porción en sí, estamos falando de uma das porções que contém mais energia condensada, podemos dizer, principalmente energia de sustento, porque estamos falando de uma energia de Yesod na árvore da vida. E se falamos de energia de sustento, estamos falando do quê? Também da energia de sustento, que é a mesma energia que a energia do conhecimento. Acabamos de falar em conhecimento. Que é a mesma energia que a energia do sexo. Quer dizer, em Yesod temos todas essas energias. Ou seja, em José. Porque existen tres palabras o tres terminologías que son sinónimos, que son Kol Tov, que es decir, todo bom, José y Yesod. Son tres cosas que podían ser intercambiáveis, es decir, absolutamente lo mismo, mas elas están en diferentes etapas do caminho da luz. O caminho da luz qual que é? Aquele rio que sai do Éden. Quando dice, un río sai do Éden y se divide en 4 brazos. Algum de vocês deve ter presente essa parte. Esse rio que sai do Éden é todo o bom, ou seja, toda a luz, que precisa de algo que o conduza, como qualquer rio, que precisa de um conduto. Qual que é? A Sefirot da árvore da vida. E por onde tem que passar, sim ou sim, obrigadamente, por Yesod, que é um funil. E quem que está lá em Yesod? Yosef al-Sadik. Que dizia al-Sadik? O justo. Em algum momento desta porção, José recebe a honraria, o título, se denomina José o Justo, José al-Sadik, depois de que ele resiste a uma tentação. E de esto mais ou menos se trata todo. José, buscando problemas, buscando situações, ou entrando em situações de conflito, ou entrando em situações difíceis, e saindo totalmente vitorioso. Mas o que é vitorioso? Ele cai, por exemplo, preso. É fugindo do presídio? Não. Sendo nomeado regente dos presos. Mas ele foi pego pelos mercadores egípcios. Ele foi para fazer o trabalho escravo mais terrível? Não. Foi vendido pelos irmãos, né? Para uns comerciantes que iam para Egito. Ele acaba fazendo e fabricando perfumes. Quer dizer, sempre acaba saindo, dando a volta por cima, como diríamos. Sempre acaba de uma situação totalmente ruim, poderíamos dizer, porque os irmãos acreditam que acabaram com ele, vendendo ele como escravo. De uma situação totalmente ruim, ele consegue transformá-la. Por quê? Porque entendia este conceito de que a transformação é interior e não depende do outro. Ele não começou a chorar, foi vendido para os egípcios. Não. Ele entendia este conceito de transformação. Por isso eram adiantados. Por isso é um dos dois que foi nomeado justo na Bíblia. O justo. José, o justo. Justo
justiça. Ele fazia coisas que depois se equilibrariam e trariam o justo. Buscava situações, ou estava exposto a situações, para depois fazer a correção necessária. Aqui vemos algo bem interessante, bem interessante. Quando nós falamos em correção, por onde que nós sabemos que a correção acontece? No prazer, que dicen pelo amor ou pela dor, más o menos eso. No prazer e nas coisas sacrificadas, essas mais complicadas. Mas por que esperamos que essas coisas cheguem a nós para dizer, bom, agora eu tenho que passar essa doença para ali fazer minha correção? Por que essa doença chegou? Porque você não foi buscar nenhuma correção. Estamos agora fazendo um paralelo com a vida de José. Ele vai buscar a correção quando fala que os irmãos não estão sendo justos os uns com os outros. Ele sabe que falar isso ia trazer uma coisa aparentemente ruim. Mas ele vai, bom, é vendido pelos irmãos. Depois ele se aproxima da esposa do dono do Potifara. Tudo bem, ele sabe que isso vai trazer, mas ele vai para o presídio, para o cárcere. Mas imediatamente esse fato dele aceitar essas situações faz com que ele esteja já fazendo as correções. Quer dizer, se você disser, vamos colocar um extremo, né? Tá, eu decidi, eu vou para a guerra. A correção pode ser imediata. Claro que as consequências físicas podem ser terríveis, né? Quando você volta para a tua casa, de repente, não sei, não tem nada, você volta com problemas físicos, doenças, tudo bem. Mas esse fato de ir para uma guerra, entre aspas, decir, não, não, dessas opções eu vou buscar a mais complicada, porque eu sei que se eu tomo essa decisão, o universo não vai ter que tomar essa decisão depois para mim, por mim. Ou seja, me mandar uma doença, uma situação dura, uma situação de falta de dinheiro, de falta de abandono, de do que for. Porque eu tomei. Então, tomar uma decisão para o lado da correção, mais dura, que não seja para o prazer, aquela decisão que você toma que diz, não, não, agora eu vou escrever todos os, os desejos do ano, aqui eu quero ter 1 milhão, aqui felicidade total, né? Só vai buscar pro prazer. Pro prazer a correção virá, só que demora. E as provas terão que ser igualmente enfrentadas, né? Demora, claro que demora, porque você está buscando uma correção leve, pelo prazer. Eu quero todo o prazer, mas ao mesmo tempo quero me corrigir. Mas estou querendo tudo para mim. Então já começa com uma contradição. O desejo de querer receber para si mesmo. Nenhum desejo de compartilhar, nada que depense meu projeto expansivo, não. É toda a lista que eu faço de ano novo é para mim. Então, por esse lado, o universo se vê obrigado a te criar correções. E no meio do caminho, tá na cabeça. E se você for buscar alguma dessas correções? Se nesse ano você fizer diferente, primeiro, não reconhecer que existe um momento que começa o ano ou que termina o ano. Porque já falamos, em cada parte do mundo começa e acaba o ano, né? E em grandes culturas espiritualizadas não tem um ano que começa ou que acaba. Talvez o que marca isso são as colheitas ou as comemorações por algum resultado, mas não um ano que começa e que acaba num dia específico. Já falamos algumas vezes, quando falamos da Torá, o ser humano é criado numa... O mundo é criado numa data, o ser humano é criado em outro momento. Quer dizer, quando que começa a época? Bom, seria aí no primeiro mês de Nisan. Mas também começa em Rosh Hashanah. Quer dizer, não tem algo, um consenso. Por quê? Porque depositar toda essa fé, essa crença, essa energia num dia e num momento, e ainda começar a fazer listas, é o que traz todo o negativo para as pessoas. Estou explicando por quê. O que traz o caos. E ainda abandonar o que seria humano com esta ideia de que, a ver se a energia muda porque este ano foi terrível. Com qual energia vou ingressar no próximo período? Acreditando que existe um período que começa 1º de janeiro. Com coisas terríveis. Porque não mudou essa sintonia.
Eu não mudei nada interiormente e estou esperando que exteriormente as coisas mudem, porque mudou uma data. Ainda este ano temos uma lua nova, alguma coisa que nós poderíamos usar com uma semente, né? No dia 6 de janeiro. Tudo bem, mas nem sequer isso. Nem sequer começa. Porque estaríamos depositando também nos astros. Se o poder não volta para você interiormente, todo esse efeito de colocar expectativas num dia, num momento, agora desejo felicidade, agora me desejam felicidade. Se você fizer isso todos os dias do ano, sim, funciona. Cada dia do ano, você desejar felicidade para o outro e o outro te desejando felicidade. Aí funciona. Você está usando uma energia permanentemente. Ou talvez a cada semana. Talvez a cada dia que você vê o sol, sei lá. Mas levar isto para um dia ao ano não só não te ajuda, sino que te prejudica a nível de energia. ¿Mm? Por isso que este período, por exemplo, Hanukkah, a festa das luzes, é um bom momento para iniciar um ano interior, acendendo, ligando tuas luzes interiores e não esperando que uma data totalmente comercial e aleatória que foi iniciada porque começa um solstício no hemisfério norte entre 21 e 24 de dezembro, aí a posição do Sol, e aí foi inventado 25 de dezembro como nascimento de Cristo, justamente por isso. Uma data que não tem nenhuma referência, nenhum poder, nada, você coloca todas as suas fichas como se fosse, agora vou apostar nessa data. Mas o restante do ano, esperar. Esperar o quê? Ah, que minha lista se cumpra. Se entende o, o infantil deste pensamento? Este é o momento de mudar isso. Esse é exatamente o momento de mudar isso. E o momento de mudar isso se chama continuidade. E a continuidade se chama justiça. A continuidade que José dava em todo o que fazia, que acontecia, quando ele assumia uma situação, e vão ter várias situações, imediatamente isso mudava no oposto. Assumir qualquer situação, assumir uma correção, assumir algo mais complicado, assumir uma tarefa, uma missão, algo que não te é fácil, ou que não te era fácil até agora, assumi-lo como próprio, como parte de uma correção maior, e não só pelo lado do satisfação, prazer. Assume pelo lado do risco, assume pelo lado de algo que você realmente veio a fazer e que talvez não seja tão fácil. E não pelo sacrifício, pelo trabalho, isso é outra coisa. Já o explicamos e o falamos na semana passada. Então, esta é uma das porções principais quando falamos em energia de sustento, inclusive quando se fala em interpretação de sonhos, porque aqui José também interpreta alguns sonhos. Quando ele está preso, por se aproximar demais da esposa de Potifara, ele cai numa armadilha, tudo bem, acho que todos conhecem a história até pela novela, né? Quando ele cai nesta armadilha, e injustamente, nada é injusto, mas injustamente é vendido pelos irmãos, não, ele buscava isso para fazer sua correção. Injustamente vai cair preso? Não, claro, ele buscava isto para fazer sua correção. Não podemos esquecer que ele que esquece a roupa lá no quarto da Potifar e ele que sai correndo. Então, quer dizer, ele sabia que precisava disso todo para evoluir. Você sabe que precisa de determinadas coisas para a tua evolução? E essa situação o leva aonde? O leva a interpretar uns sonhos dentro do presídio, de uns ministros, vamos dizer assim, regentes, ministros do faraó. Um encarregado, um ministro, na verdade que eram encarregados responsáveis, junto com José, presos, caíram duas pessoas egípcios que trabalhavam no palácio do faraó. Um deles era responsável por provar todo o que o faraó bebia, né? Por si não tinha veneno, essas coisas, que é um cargo de grande responsabilidade. Era o maior copeiro, o encarregado das bebidas. E o outro era o maior padeiro.
do pão e de todo panificado e do que o faraó gostava, de doçuras, tudo isso o cara produzia. Os dois caem presos junto com José. E José, e essa mesma noite eles têm um sonho, os dois, esses dois ministros, vamos dizer, do faraó. E José interpreta o sonho dos dois. Para um deles, fala que, bom, dos sonhos era que ele tinha fabricado uns pastéis, que está na Torá, né? E esses estavam na cabeça, e tinha umas aves que comiam desses pastéis. Bom, para ele interpreta que 3 dias depois ele ia ser enforcado, ele ia ser morto. E para o outro, que sonha que ele prepara a taça que vai entregar para o faraó, e bom, enfim, ele diz que esse sonho que ele vai se salvar, que 3 dias ele ia ficar livre. Esse mestre de copas, esse mestre, esse bartender, podemos dizer, ele fica livre em 3 dias. E o outro mestre padeiro, ele é morto, é enforcado. No aniversário do faraó, os dois tinham sido soltos. Um deles entrega essa taça para o faraó, e o outro faraó diz: o que está fazendo aqui? Manda enforcar. Quer dizer, se cumpriu o que José tinha interpretado nos sonhos lá no presídio. Mas, aqui está o grande detalhe e o grande segredo desta porção. José, quando ele está se despedindo deles dois que saem em liberdade, ele fala para o mestre, esse que se salva, né? O mestre, o bartender. Não esquece de mim. Fala para o faraó acerca de mim, para ele me libertar. Esse fato, esse simples fato de colocar o seu destino, o seu futuro, para que dependesse de outra pessoa, faz com que ele fique mais 2 anos lá dentro do presídio. Interessante, né? Isto já nos está nos dando uma grande lição em relação com isto e com todo o que estava falando, né? Ele diz: lembra de mim e fala bem de mim na frente do faraó, a fim de que me faça sair desta prisão. Claro, eh, o cara não fala para o faraó. E na Bíblia diz muito claro, na Bíblia está muito claro de que esse cara, esse que ele encomendou e pediu para falar para o faraó, não só não fala, não só que não se lembra, sino de que esquece. As duas coisas estão escritas. E se não se lembra, esquece, né? E claro que se não se lembrou, esqueceu. Mas por que está relatado dessa forma? Porque parece que o esquecimento foi propositado. Depois o faraó é que tem um sonho. E aí que entra José novamente na história, quando ele é chamado desde o palácio para interpretar o sonho do faraó. 2 anos depois, e nós sabemos, através do Zohar e da tradição oral, que este faraó tinha que ter tido esse sonho 2 anos antes. Mas por que ele não teve esse sonho e não libertou o José 2 anos antes? E aquele que tinha que falar esqueceu de José, porque ele confiou seu destino em outra pessoa. É como se você dissesse: bom, para eu ter sucesso, preciso que aquele político me dê uma mãozinha. Ele pode te ajudar um tempo e você até poderia ganhar uma grana ou poderia conseguir um cargo, mas isso não vai vir à luz. Isso vem de outro lado e vai te deixar preso muito mais tempo. O karma vai ser muito maior. Ah, mas eu preciso que meu chefe me dê um aumento. Disso depende que eu compre minha casa. Se teu chefe te deu um aumento e você compra a casa por esse aumento, algo vai acontecer com essa casa, porque ela não vem da luz, ela não vem do divino, ela vem de uma confiança que você depositou, ou de um ídolo que você criou, ou de teu futuro que você colocou em mãos de outros. Esse é o pequeno grande detalhe pelo qual José fica mais 2 anos preso. E ele soube disso. Mas o que? Era tarde demais, quando ele se escutou o que tinha dito, né? Depois de 2 anos, sim. E como começa essa porção? Justamente nesse ponto, quando diz: 2 anos depois, o faraó teve um sonho.
Por que depois? Depois do quê? Depois de um aniversário? Depois do... Então, termina a porção anterior quando ele revela os sonhos dos dois colegas da prisão. Inicia esta porção quando dice, depois de 2 anos, o faraó teve um sonho. 2 anos o quê? Se às vezes passam 400 ou 700 anos entre uma porção e outra, ou entre um livro e outro. Por que dice depois de 2 anos? Porque está se referindo justamente a isto. É o segredo que nós temos ali, no nível Sot, é justamente este. O que, o que Deus, o divino, a luz, oculta para ele durante 2 anos. Porque ele tinha feito esta transgressão. Colocar sua realidade em mãos dos outros. A humanidade colocou durante 2000 anos sua própria evolução nas mãos da religião. É a mesma coisa. É como se lá dissesse, e 2000 anos depois, as pessoas começaram a entender os segredos que estão ocultos na Bíblia. Por que 2000 anos depois? Por que 2000 anos de amnésia? Ou de que a humanidade foi esquecida e comandada por alguns, nem vamos colocar a palavra, porque ainda não falamos palavrão e vamos falar agora, né? Por que 2000 anos depois o ser humano desperta e chega para estes conhecimentos, para esta sabedoria e entende que, primeiro com muito cuidado para ver qué que tiene ali, entende que ele mesmo é a religião, ou seja, ele mesmo que precisa se religar com as antigas sabedorias. O ser humano entende que ele mesmo é a encarnação de Deus aqui na Terra e que não precisa ninguém para personificar isso. Na medida, e cada dia são mais pessoas, que a pessoa começa a entender isso, acabaram os dogmas, porque tudo depende do interior. Acabaram os atropelos, acabaram os dogmas, acabaram as inquisições, acabaram as perseguições, acabaram as roubalheiras a nível dos bancos do Vaticano, acaba tudo. Todos os grandes negociados da primeira empresa multinacional na face da Terra, que é a Igreja Católica, ou qualquer outra igreja, acaba. O grande negócio acaba por aí. Porque você começa a interiorizar e internalizar isso. Começa a entender que você se aproxima ou se afasta de Deus desde o seu interior. Se aproxima ou se afasta da luz desde você. Voltando a José, ele tinha uma grande habilidade para gerenciar e administrar fartura. Mas quem administra fartura também administra falta, né? Então ele administrava muito bem momentos de fartura, por exemplo, com períodos ou épocas de falta, de carência, de depressão. Y esto ya se ve cuando él es empregado por Potifara, que es quien administraba en Egipto todo gado, agricultura, y dice, você pode tomar conta de todo o que eu tenho, menos da minha esposa. Isso deixou muito claro Potifara. Menos da minha esposa. Ou seja, quando diz menos do meu pão, não comerás de meu pão, está se referindo a que não se deitará com a esposa. Por eso le consideraba una falta tan grave y nunca tería, mesmo que él estaba apasionado por la esposa de Potifar y ella estaba apasionada por él sentía que era una alma gêmea, mas na verdade ele sentia uma relação de alma por outra relação familiar que tinha com ela, né? Mas o que é importantíssimo entender que em Yesod nós temos a fartura e temos o sustento. Então, José era especialista nisso, em administrar isso. Tanto que, quando começam seus problemas, quando os irmãos o vendem, era porque ele estava vendo injustiças e estava vendo que todos os bens, né, do Jacó não estavam sendo bem administrados pelos filhos, porque estavam sobrepondo seus problemas pessoais, seus egos, e seu caráter acima dos interesses familiares. Então ele começa a falar para o pai. E isso custa que os irmãos façam essa vingança, né? Mas ele, quando chega em Egito, eh, esse Potifara reconhece que ele
com algumas palavras, com algumas orações, quando ele faz uma invocação, ele realmente consegue transformar as situações. Por isso que entrega toda a sua casa e tudo para que José o administre. Até que acontece isso com a esposa, né? Ele é enganado, cai numa armadilha e não termina se deitando com a esposa, mas a esposa de Potifar o denuncia. E aí ele vai para o presídio e aí é quando depois o faraó, depois de um tempo, o chama para interpretar seu sonho. E o sonho do faraó era, sonhou com 7 vacas gordas, com fartura, que saíam do rio, e 7 vacas fracas, e 7 espigas eh, secas, e 7 espigas fartas também, né? E José interpreta esse sonho como que virão anos de fartura, 7 anos, estão relacionados com as 7 vacas e as 7 espigas, e 7 anos de fome, de falta. Aí o faraó diz que é o melhor para administrar isto. Alguém que entende como funciona isto, né? Então, diretamente o nomeia regente de toda de todo o império, né? De toda o reinado, de todo Egipto. Uma coisa interessante a entender que sempre que falamos em faraó, falamos no corpo físico. E Egipto é Misraim, aquele lugar estreito por onde precisamos passar aquelas provas, justamente, né? Quando falamos em José e nessa energia, estamos falando dos hebreus, de José, do povo que desce para o Egito, estamos falando da alma. Então, ele o nomeia, o único que estava acima de José era o faraó. Até o faraó pede para ele, né? Nos ensina na tradição que o faraó pede para ele ficar no seu cargo, acima dele. Quer dizer, veja o quanto o faraó tinha acreditado em José e quanto tinha visto que ele podia fazer coisas que os outros não conseguiam fazer. E aí José administra esses 7 anos de fartura e acumula alimentos e administra também os 7 anos de carência, né? Onde ele se reencontra com os irmãos, né? Que num momento chegam a pedir perdão, mas ele diz: não, tudo tinha que acontecer. Tudo aconteceu como tinha que acontecer para que o desfecho seja este, né? Para que todo esse aprendizado e toda essa experiência pudesse ser capitalizada. Todo o que acontece na nossa vida, todo o que acontece na tua vida, tudo tinha que acontecer. Não tem nada sobrando nem faltando. O que sí acontece muitas vezes é que, como não entendemos, não usamos isso. Todas são energias disponíveis, absolutamente todas. Inclusive a energia dos sonhos. Mas se falamos em sonhos, sempre é melhor não contá-los. Ou seja, se você vai contá-los, que seja para alguém que você sabe que tem absoluta confiança. Nem para um terapeuta, nem para um conhecido. Se alguém que você tem absoluta confiança, você pode contar teu sonho. E a energia do sustento, inclusive o Rav Ashlag, que fala que esta porção visualizada na língua original, mesmo que você não entenda, traz energia do sustento. A porção do Zohar, visualizada na língua original. Então, aqui temos uma grande quantidade de aprendizados e de energia. E esta história e todos estes ensinamentos continuam, claro. Agora nós vamos a ancorar e vamos a linkar e a relacionar toda esta porção com uma letra que ainda não vimos. Podem perguntar, bom, mas vimos as 22 letras. Sim, mas tem uma letra que ainda não vimos, que não está dentro das 22, mas se reconhece como uma forma. E agora nós vamos ver cada segredo dessa forma. O que nós vamos ver hoje é uma letra Shin, só que é a Shin de 4 braços. O a Shin de quatro paus, 4 braços, 4 destellos,
tem diferentes nomes. Não é uma letra muito conhecida, até porque nem sequer é uma letra, mas chamamos de letra. Por que chamamos de letra Shin? E quando você veja aí alguns cabalistas, diz Shin de quatro braços. Porque é parecida com a Shin. Mas na verdade não temos fundamentos assim, sólidos para decir esto es un machine y tem mais um braço. Se parece com um machine. Agora nós vamos ver algumas características. Primeiro, uma letra misteriosa, da qual não sabemos sequer se se chama Shin, mas é conhecida dessa forma pela semelhança com a letra Shin, que forma parte do Aleph Bet. A Shin de quatro colunas, braços, paus, etc., possui uma grande energia, mesmo se for isolada, porque não a conectamos com nenhuma outra letra. Tal vez a conectamos agora com uma Shin, já que entendemos que ela também pode representar o fogo, ou parece representar o fogo, porque tem como chamas aqui. Então já vamos estabelecer essas conexões também. Aliás, nem sequer sabemos ao certo se é uma letra, pois não faz parte de nenhuma palavra. Tá? Vamos partir desde ali para que não criemos acima de outros conhecimentos ou de outras coisas que às vezes se inventam em relação com esta letra. De fato, quando alguém diz a letra Shin, é importante partir deste lugar. Já estamos inventando uma parte, porque não diz em nenhum lado que seja uma letra. Vamos considerar uma forma e vamos chamá-la de letra em alguns momentos, só para entender ou usar esta semelhança com a letra Shin que conhecemos dentro das 22. Shin, sim, vemos que é ligado ao fogo também, e a presença de um quarto braço expande a chama que vimos na Shin tradicional, indicando níveis maiores de revelação. A Cabala messiânica, a que acredita na vinda ou na volta de um Messias, explica que esta letra é a ferramenta cósmica para endireitar este mundo. Nesta hipótese, a Shin de quatro braços, a Shin de quatro braços, responderia a um astro diferente, ou seja, a nenhum dos astros com os quais se relacionam as outras letras ou a Sefirot, fora as influências malignas do sistema planetário. E esse fato já elevaria a consciência de toda a raça humana para um nível de raça divina, onde não existe o mal e o desejo de receber apenas para si mesmo se transformaria num desejo de compartilhar. Estamos falando do que explica a Cabala messiânica, ou seja, que esta letra estaria relacionada com o Messias, ou com a chegada do Messias, que é uma energia que até agora não existe neste mundo. Então se transformaria assim numa energia de compartilhar. Já temos algo, já temos um lugar desde onde encarar a nossa conversa, mas também faz parte de outros elementos. Agora vamos ver. Outras vertentes na Kabbalah trabalham a ideia de que compartilhar só é possível quando se muda a compreensão e o nível de percepção da realidade aumenta em consequência disso. Porquanto os nossos desejos sempre seriam limitados e parciais e não temos a noção do todo. Lembra que eu falei Kol Tov, todo o bom? Não podemos ter a noção do todo se não mudamos nossa percepção. Então, seria só a partir do conhecimento e da sabedoria da Kabbalah que podemos acessar a compreensão do todo, sem os limites que impõem os paradigmas. Esta é outra vertente e a ser considerada também. Podemos entender que a letra Shin seria a letra do futuro, que está acima do sistema planetário, talvez em outra galáxia? Sim, mas também o complementamos com que só chegamos nessa compreensão quando aumentamos nossa sabedoria, nossa compreensão, nosso conhecimento. Quando transformamos este estudo em conhecimento e em sabedoria. Que diz na Torá? E saía um rio do Éden para regar o jardim, e de ali se dividia e se tornava em quatro braços. Bereshit 2:10. Esse rio chama-se o Kol Tov, todo o bom, como falei antes, e Esod, ou José. Esse rio possui diversas facetas ou estágios em seu percurso. Agora vamos ver isso.
Koltov, uma energia do bem, abundante e inesgotável, fluindo diretamente do Ein Sof. Koltov, uma quantidade de energia e uma parte dessa energia está fluindo desde Atzilut. Em um momento, essa energia se transforma, precisa de um canal. Para quê? Para que possa ser emanada aqui no nosso mundo físico. Esse canal se chama Yesod. E quem que é o encarregado de transformar? O justo, por isso chama Yosef Al-Sadiq, que realiza algumas ações que podem ser compreendidas dentro deste, deste molde. Quem que seria um molde que transforma esse fluxo? Os alimentos, ele é encarregado dos alimentos, da fartura, sejam distribuídos proporcionalmente pelo mérito e pela correção que cada um faz. Lembram que na porção fala que Joseph exige para alguns, para entregar esse alimento, que se circuncidem. Ou seja, está buscando uma proporcionalidade entre quem faz mérito ou não faz esse mérito para ter determinada correção ou ser acreedor credor de determinado alimento, ou merecer determinado alimento. Quer dizer, José aqui atua como uma espécie de torneira que abre ou fecha o fluxo. Por isso sempre é encomendado para ele essa parte de sustento, né? Então, essas três formas, Koltov, Yesod e José, que nós chamamos, ou podemos denominar este rio. Mas este rio está muito claro que fala em quatro braços. Quem são os quatro braços que nós conhecemos até agora? Bom, o primeiro é Abraão, que é Gesed, Isaac, que é Geburá, como já mencionamos, Jacó, Tiferet, e agora aparece José encarnando a Sefirá de Yesod. Quer dizer, os quatro braços da letra Shin de quatro braços. Abraão em Gesed, Geburá, Tiferet e Yesod. Aí fecha, fecha o rio que sai do Éden, com todas estas energias que nomeamos, e Hashim, que já poderíamos dizer que é a letra do futuro. Também, como se relaciona com o Mashiach e com a correção que cada um deles pratica para que a árvore possa ser fundada, mais para frente aparece o quê? Hod e Nexar, encarnado em Moshe e Arão, certo? Isso aparece um pouco mais para frente, já na peregrinação e nas porções seguintes. A Shin de quatro braços é também um convite para unir os quatro mundos da árvore da vida e os quatro órgãos que correspondem a cada nível. Esto ya nos fala de un passinho para frente, que sería, un passinho a más sería un alinhamento interior, que é o que estávamos falando no início desta introdução. A alma, a mente, o coração e o corpo. Atzilut, Beriah, Yetzirah e Asiá. Ou seja, o mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e Asiá, o mundo da ação. Também o entendemos como que esses quatro mundos, essas quatro partes, esse alinhamento interior relacionado com a Shin de quatro braços. Lembrem de que eu falei que para ter acesso a níveis de consciência superior, para ter acesso ao mundo corrigido, precisamos primeiro um alinhamento, né? O que sentimos, o que vemos, o que entendemos e o que fazemos neste plano vai nos trazer esse alinhamento e não apenas uma data, y no apenas pensar que va a llegar un Mesías, eso es colocar todo nuestro poder en una parte externa. Es curioso que cuando hablamos de mente y de cerebro, a ciencia también llega, está percibiendo que la configuración del cerebro va além dos hemisferios y puede ser mejorada o mejor entendida a partir de cuatro cuadrantes, como ahora está a neurociencia también trabalhando. Um quadrante A, B, C e D, e não apenas dois hemisférios. Um quadrante lógico, racional e analítico, um quadrante dentro do que seria o hemisfério esquerdo, um quadrante cauteloso, ponderado, disciplinado, e dentro do que seria o hemisfério direito, um quadrante intuitivo, criativo, e outro emocional e comunicador, que contém outras sensibilidades. Veja que também estaríamos falando de quatro partes, de quatro mundos. E nosso próprio corpo, mesma coisa.
Estas cuatro níveis também podemos encontrá-los em nosso próprio corpo. E no coração, a mesma coisa. Dois aurículas, dois ventrículos, ou dois átrios e dois superiores e dois ventrículos inferiores. Estamos falando de quatro compartimentos que atuam em sincronicidade ou em sincronia, né? Para um trabalho dentro do que seria o mundo das emoções, do coração. Agora temos algo que forma parte dos grandes mistérios, así como a letra Shin, que son los tefilim. Vocês devem ter visto, né? Devem ter visto principalmente judeus ortodoxos usando estes aparelhos, estes filactelios se llaman, na cabeça e no braço, né? Dá para ver aí? Não sei se dá para ver que aqui na cabeça tem esse aparelho aqui, dividido em quatro partes. Son cuatro, como cuatro caixinhas que forman uma. Pelo menos no que vai na cabeça. Mas, também vou mostrar maior aqui, só para vocês verem. De um lado, do lado direito, tem uma machine, se vocês estão percebendo. E do lado esquerdo tem uma machine de quatro braços. Do lado direito tem uma de três braços. Ó, mais ou menos assim. Shin de tres cabezas, Shin de cuatro cabezas, traduciram aqui no inglês. O Shin de tres brazos, Shin de quatro braços. Isso está dos dois lados dos filactérios. Não está muito claro de onde vem e temos um pouquinho de informação em diferentes fontes ou diferentes origens, né? Há pouco sobre os tefilim na Torá escrita. No primeiro parágrafo do Shema há uma mitzvah, ou seja, um mandamento, e você, que seria um mandamento de fazer, dos 365 os 248 de fazer, e você os amarrará como um sinal em sua mão, e eles serão como ornamentos entre seus olhos. Isso está em Devarim 6:8. Essa palavra ornamentos é, na verdade, uma palavra hebraica intraduzível, mas traduziu como ornamentos. Isso é, basicamente, todo o que a Torá diz acerca disso. Aonde é que encontramos um pouco mais? No Zohar, que explica que los tefilín representan a toda la Torá y todas las mitzvot da Torá son mencionadas nas duas letras Shin. A letra Shin tem o valor numérico 300. Assim, se nós tomamos a Shin de quatro cabeças ou quatro braços como 300, teríamos 600. Colocar esses dois Shin juntos formaria a palavra, e aí a palavra Shesh, que seria 6, mas também Sosh, que seria alegria, ou ele tem alegria, que numa de suas vertentes significa alegria, lembrando-nos de cumprir esta e todas as mitzvot com alegria. Mas também tem um pouco mais acerca disso, tem a ver com estas duas letras Shin, 300 e 300, suma 600. Se nós colocamos a divindade nisto, Echad, o Deus é está integrado no en Ejad. Ejad vale 13, a palavra vale 13. Aí já daria os 613 mandamentos, 613 mitzvot. Ou se nós sumamos nas duas letras Shin, a palavra Ahavá, que é amor, e que também vale 13, também chegamos nessa cifra, 613. Isto é um couro seco, isto não é plástico. Talvez tenha imitações baratas, mas não seriam original. Os originais é couro seco, todo está pintado de preto e dentro de cada uma destas caixinhas tem uma parte da... agora vou mostrar. Tem uma escrita, né? Tem uma frase, tem uma parte da Shema, pelo menos no da cabeça, né? Agora eu vou explicar um pouquinho mais. Existe uma tradição registrada na obra Jimuyá Rabá de que esta é uma obra do ano 300, 400, de que a canela à direita do usuário deveria ter três cabeças e o Shin à sua esquerda deve ter quatro cabeças. O Shin de quatro cabeças também é mencionado no Zohar. Então temos algumas fontes que o mencionam. E temos algumas fontes que o mencionam e se associam então
com os tefilim. Por isso, este tefilim, o filactélio, tem esses dois shins, um de cada lado. Aqui também podemos ver como tem 4 compartimentos. O tefilim da mão consiste de um grande compartimento no qual um único pergaminho inscrito contendo as 4 passagens é inserido. O tefilim da cabeça, em contraste, contém 4 compartimentos, esse que eu estava mostrando, cada qual mantém um rolo separado, cada um com uma dessas passagens. Assim como vai enrolado o tefilim do braço. Claro que provavelmente no vamos ver esto, vamos ver só o tefilim que está no braço, mas así tem uma forma especial de ser enrolado, tem uma forma especial de ser colocado, tem muitíssimas particularidades dentro desta peça que parece uma coisa tão simples, né? Mas como poucos trazem esta informação e está relacionada com a Shin de 4 braços, eu queria trazer um pouquinho desse conhecimento para você. Não quer dizer que você tenha que usar isto, e muito menos se alguém não entende para quê. Agora, a pessoa que usa e traz algum significado para ele, e não usa por questão de religião, ou porque o outro usa, bom, ótimo. Agora, se usa porque outros estão usando, provavelmente não vai fazer nenhuma diferença, né? Para alguns, isso é a mesma coisa que uma oração, que um rezo. Se eu faço porque todos fazem, provavelmente não vai mudar nada. Para alguns, os tefilim ajudam a atingir um alinhamento espiritual de mente, coração e corpo, alinhando seus pensamentos, sentimentos e ações ao divino. Está relacionado com o que falávamos antes. Eles trazem proteção para o mundo inteiro. Comentando sobre o versículo, todas as nações da terra verão que o nome de Deus invocado sobre vocês. Alguns sábios declaram que isso se refere ao tefilim usado na cabeça. Mas tem todo um cerimonial aqui de colocação. O tefilim da cabeça tem a letra hebraica Shin colocada em cada lado. Ambas caixas mostram tiras de couro, cada qual com um nó, e cada nó precisa ser diferente, tanto da cabeça quanto da mão. No nó da tira da cabeça forma a letra Dalet. No Dalet. Dalet. Enquanto o nó do tefilim da mão possui o formato da letra Yud. Juntas, as letras Shin, Dalet, Yud formam o nome divino Shaddai. Isto é outra característica dos tefilim. O tefilim de braço é usado no lado mais fraco, porque muitos falam que é usado do lado esquerdo. Não, senhor, não é assim. Do lado mais fraco, ou seja, do lado onde as forças do mal podem nos tomar mais facilmente. Se alguém é canhoto, isso vai ser na mão direita. Se alguém é destro, vai ser na mão esquerda. Pessoas destras usam sobre o braço esquerdo e canhotas usam no braço direito. Algumas pessoas canhotas não usam no braço direito porque desconhecem isto. Tá? Uma das razões para isso está em Shemot, quando nos diz como colocar tefilim sobre o braço. A palavra Yatsha, sua mão, tem um rei extra no final, que é esta letra rei. Os sábios, antigamente, já explicaram que a palavra alongada pode assim ser lida como duas palavras, o braço fraco. Então não é sempre sobre o braço esquerdo. Quem usa tefilim e não estuda Kabbalah, provavelmente sempre o vai colocar no braço esquerdo. Quem entende estes conhecimentos um pouco mais profundos, vai entender que isso vai no braço mais fraco. Após colocar os tefilim da mão sobre os bíceps, mas antes de apertá-lo, uma benção é recitada. Bendito sejas, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste colocar tefilim. Essa é a frase, e essa é a frase em hebraico. Quem quiser ter a frase em hebraico ou repeti-la em algum momento, depois só assistir a gravação e dar um print screen. Eles não são usados no Shabbat nem à noite. Os tefilins são amarrados todos os dias, durante as horas, todos os dias no horário que a pessoa escolhe. De repente, para fazer o serviço da manhã, para recitar o Shema. Geralmente é assim, durante algum tempo, durante alguns minutos, mas tem ortodoxos que usam o dia todo. Mas não no Shabbat, não no Rosh Hashanah, não em Yom Kippur, não em Sukkot, não em Pesach e não em Shavuot. Por quê? Porque todos esses são sinais. E o tefilim se refere a um sinal de um vínculo entre Deus e o povo judeu. Então, essas festas e esses dias já são um sinal. Então, não se usam os tefilim. Como já existe um sinal sobre esses dias, seria um sinal adicional e supérfluo incluir os tefilim. Seria como uma redundância.
Essas são as 4 frases. Os 4 papéis precisam estar escritos por um chofer, por uma pessoa que escreve especialmente, se dedica a isso, uma escriba. Se dedica a escrever sin ningún tipo de erro y con las palabras certas y no tamaño certo y enrolar de una forma adecuada. Por eso un tefilín de cualidad cuesta entre 500 y $1000. ¿Eh? Porque si sea más barato do que eso, probablemente va a ser una imitación o no va a estar escrito por un especialista. O Zohar también explica que os tefilín corresponden a varios otros setes, como os 7 días da semana, a 7 sefirot, atributos divinos. Por que estamos falando de sete? A ver se vocês, ou se eu também, posso ter pulado essa parte. Porque uma dessas shin tem 4 cabeças e a outra tem 3. Por isso estamos falando de sete. Quando colocamos tefilín, estamos conectando nossos próprios atributos com a divindade e canalizando essa energia para nossas vidas. Uma interpretação complementa as anteriores, que Oshin de 3 cabezas correspondería a los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y Oshin de 4 cabezas a las 4 matriarcas, Sara, Rivka, Reishev y Lea. Esos ensinamentos, particularmente no Sidur, que son todas las oraciones y las lições de Shassidut, há menções de que a Shin, con 4 brazos, también está relacionada al poder de internalizar a Torá nas 4 camadas de interpretación, que no sabemos que son Pshat, Remes, Trash y Sot, desde o literal hasta un nivel segredo. 4 camadas de interpretación da Torá ou de qualquer texto sagrado. Ou seja, a Shin quádrupla lembraria a necessidade de unificar e alinhar todos esses níveis de compreensão no estudo para que isso reflita na consciência espiritual. Daqui a pouco vamos fazer uma meditação, então, usando estes 4 níveis e ver como, desde nós, conseguimos trazer, desde qualquer conhecimento, esses 4 níveis de forma práctica, ¿eh? Como siempre hacemos aquí, tentamos llevar las cosas para que podamos usarlas aquí, hoy en nuestra vida, en nuestra práctica, sin caer en rituales vacíos, ¿eh? Por ejemplo, las 4 camadas de entendimiento no sonho do faraó. Yosef interpreta los sueños del faraón, mas no es una simple lectura literal. Él lida con códigos y alusiones. No primero nivel literal, que sería o Shat, as vacas gordas y vacas magras, as espigas bonitas y espigas secas. No tem otra interpretación. ¿Qué es lo que você está lendo? Lo llamamos nivel literal. No nivel remes, que serían alusiones, estamos hablando de que o sonho no fala só en vacas, ni en espigas, mas fala em anos de fartura e de fome, como ele traduziu pro faraó, certo? Já é outro nível. Já tem um nível drash, que chamamos de interpretação expansiva, onde José extrai ensinamentos concretos de planejamento, governança e prudência. No nível Sot, no nível segredo, já existe uma dimensão mais profunda, em que Deus já está envolvido nesta situação. Ya hay una situación donde interviene a luz y a luz revela lo que está por vir. Sería una profecía velada. Cada uno de esos niveles nos trae una interpretación o una posibilidad de avanzar un poco más. A letra Shin de 4 brazos, que sería todos los niveles de revelación. Vocês viram que fomos a través de niveles de revelación de cada una de las letras. Entonces ahora entendemos que esses 4 brazos nos trazem todos os níveis de revelação e compreensão. Há uma grande inteligência dentro desta Shin de 4 brazos, e isso permite interagir com essa inteligência, aprofundando o nível de entendimento e encontrando respostas a nossas perguntas. Para os mais atentos, em algum momento falamos de Shin de 4 cabeças. Também poderíamos falar de Shin de 4 almas, ou de 4 corações. Todo depende desde onde nós vamos encontrar ou buscar a resposta a todas situações. Se desde o físico, desde o metafísico, desde o emocional, tem uma Shin dourada na frente de todos nós e podemos nos preparar. Eu vou desligar aqui minha tela também. Nos preparamos para uma
Uma meditação profunda. Respiramos conscientemente algumas vezes. Buscamos uma postura na qual nós dominemos o nosso corpo, os pés juntos, as mãos preferentemente sobre os joelhos ou sobre nossa mesa de palmas para cima. A cada expiração deixamos sair as tensões que não estão associadas a Shin, mas incorporamos o fogo do conhecimento e da sabedoria através da qual ou a qual podemos acessar através desta letra. Conectamos com a imagem na tela, observamos a Shin dourada e notamos as quatro cabeças ou chamas brilhando na cor dourada. Imaginamos agora como quatro chamas. Mesmo se estamos de olhos fechados, visualizamos mentalmente. Sentimos o brilho. E esse brilho irradia todo nosso entorno, onde nós estivermos. Envolve todo o ambiente con uma luz dourada. Nos sentimos bañados por esa energía, como si fosse un sol interno. A Shin se estableció agora no meio de nosso peito. E a luz cresce dentro de nós. Vamos associar cada dessas chamas com uma pergunta. Enquanto vamos falando, vocês podem associar e levar atenção para cada uma dessas cabeças ou dessas chamas da letra Shin. Desde o nível literal, o nível chat, conectamos o primeiro braço da Shin, que representa fundamento, a base, o nível literal. Nos inspiramos no sentido, na importância e na simplicidade e na clareza da pergunta, da primeira pergunta que nós faremos em relação a uma resposta que esta energia vai nos trazer. A primeira pergunta literal: o que mais existe por trás dos meus pensamentos e minhas emoções? Deixamos essa pergunta aberta, associada a uma das colunas da letra Shin que estamos visualizando. Agora vamos para o segundo nível, o nível Remes, que são o nível das alusões. Agora focamos no segundo braço e sentimos que ele é um portal para acessar um nível mais oculto de conhecimento ou de resposta. Neste nível se encontram as gematrias, os sinais, as permutações, todos os que nos dá a Torá e o Zohar. Então, a segunda pergunta relacionada com esta coluna é: e agora? Qual é o próximo passo da evolução neste plano e como eu posso contribuir ao futuro do mundo corrigido? Com esse único desejo de compartilhar. Qual é o próximo passo da evolução neste plano e como eu posso contribuir para isso? Esse nível vai trazer respostas mais profundas. Vamos para o terceiro nível e a terceira coluna da letra, que é o Drash, interpretação expansiva. O terceiro braço aqui é onde os sábios encontram os ensinamentos profundos, histórias, reflexões, analogias. Permita que essa terceira chama possa trazer uma energia mais intensa. Terceira pergunta: o que é necessário fazer agora para me aproximar desse mundo corrigido? Estamos nos aprofundando no mundo futuro, no mundo corrigido, usando como meio de transporte
Ajin de 4 columnas. Vamos então para o nível Sot, que é o nível segredo, o nível místico. Focamos no quarto braço, na quarta coluna. Este é o nível esotérico, onde o espiritual e o divino se revelam por trás das palavras e principalmente por trás da resposta que estamos buscando. Respiramos sentindo que esta chama, que esta luz é a resposta ao que estamos procurando. Vamos fazer agora a quarta e a maior pergunta de todas. Qual é a pergunta para esta grande resposta que é o universo? Então agora buscamos uma pergunta. Esse é o nível segredo, porque a resposta já a temos. A resposta é o universo todo. O universo todo são tuas situações do dia a dia, tuas preocupações, teus problemas, tuas felicidades, teus instantes de alegria. Esse é o universo todo. Qual é a pergunta para esta grande resposta que eu estou tendo, que é o universo? Imaginamos agora essas 4 columnas acesas se unificando. Não temos mais distinção entre os níveis. Eles se fusionam dentro de nós, se fundem, formando uma realidade luminosa. Visualizamos a Shin agora se expandindo e ocupando o mundo todo, preenchendo o universo de luz e preenchendo nosso mundo físico de luz, enchendo o planeta de luz dourada, como se fora o ouro mesmo derretido. E isso chega a todos os seres humanos, através de nós, por causa de nós, pelo nosso próprio mérito. Esse é nosso nível de compartilhamento e nosso nível expansivo. Concentramos em todo o que temos para dar ao universo, principalmente essas respostas que não são nossas, sino que virão para o mundo através de nós. Fazemos algumas respirações profundas, sentindo a responsabilidade, nossa própria capacidade de resposta de termos essa Shin do mundo vindouro incorporada a nosso presente. Abrimos os olhos lentamente. Bem, até aqui então, meditação. Está aberto os microfones. Se alguém quiser compartilhar sua experiência na meditação ou fazer alguma pergunta. Boa tarde, Horácio. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta e tenho uma dúvida. Uhum. Com relação à caixinha aquela do braço, tá? É Sim. uma pergunta. Uhum. Porque quem usar no braço errado não vai fazer efeito. Uhum. Mas e quem é ambidestro? Usa aonde? O braço esquerdo. No esquerdo. Uhum. Sim, Muito interessante. sim. E a segunda é a da mentalização. Eu no mentalizar, eu comecei pela coroa, que me chamou muita atenção a coroa, que é o Uhum. quarto braço, né? Uhum. Mas a leitura geralmente é da direita para a esquerda, né? Eu não especifiquei um sentido para que cada um escolhesse o braço que queria usar primeiro. Eu comecei pelo da coroa.
Quando Uhum, chegou no segundo me apareceu a imagem como se fosse um tigre, mas não era um tigre. E ele olhou dentro dos meus olhos, vindo na minha uhum, direção, nos meus olhos. uhum, E veio de que eu deveria começar da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Foi uhum. isso. Também faz sentido. Por isso que uma das coisas que falamos no início da reunião, que o sentido vai ser você que vai dar, porque continuamos criando sabedoria. Tem sentido fazer de esquerda a direita? Sim, porque começamos do lado da correção. Falamos agora braço esquerdo, tudo bem, para a direita, para o lado do Gesed. Mas também faz sentido de direita a esquerda, porque essas três tagim, essas três coroas que você viu, dentro de muitas interpretações, também simbolizam o mundo do Atzilut. São três, viu? As três coroinhas. Ou seja, Keter, Hogmah e Binah. Então, também faria sentido se você o entende dessa forma. Por isso que, como não tínhamos conceito desses tagim, não tínhamos explicado eles, eu não falei nem de direita a esquerda, nem de esquerda a direita, até para não condicionar a meditação. Mas desde Uhum. esse lugar também faria sentido, sim, fazer de esquerda a direita, se entendemos que esses três são as três sefirot do mundo da emanação. Entende? Bem Horácio, interessante. Uhum. Obrigada. Gratidão. Valeu, que agradeço pela valorização. boa tarde, Horácio. Sim. Alguém falou? Eu, Ah, sim. Inês, Sim, boa Inês. tarde. Boa É tarde. assim, é, a minha dúvida é o seguinte: se eu preciso fazer correção para mudar a minha realidade, essa correção ela vem através, e é contínua essa mudança, é através exatamente o quê? É a minha maneira de pensar que eu preciso mudar, é pensamentos, sentimentos, é a fala em si que vai Uhum. fazer essa correção na minha realidade. Uhum. Claro. É assim? A fala em si, você falou algo bem interessante. A fala em si, o que está falando? A fala é uma expressão do que já acreditamos, ou seja, de nossa percepção de mundo. E a Sim, fala está falando de que algo vai fazer a correção na minha realidade, fundamentado em suas palavras, hein? Você falou, é o pensamento e a fala que vai trazer correção para a minha realidade. Bom, essa primeira percepção teria que mudar o sentido. Sou eu que vou fazer trazer correção para a minha realidade através de. Através do quê? De algo que preciso decidir. O que seria? Bom, decisão. Sim, mas o que eu vou decidir se não sei sobre o que vou decidir? Bom, comecemos por algo. O que é o mais sutil? Sim, pensamento. Ideias, só que as ideias fogem um pouco, né? Um dia o pensamento também. Acordo de mau humor, com o clima de determinada forma, meu pensamento. Então, com que eu solidifico isso? Com palavra. Tenho palavra para escutar e entender o que estou falando, se é de dentro para fora ou de fora para dentro que vem essa realidade, e também complemento com palavra para dar uma ordem, para decidir o que eu desejo que a minha realidade seja. De fato, voltemos ao início de Bereshit, onde Deus fala, faça-se, crie-se, ilumine-se, separe-se, depois multiplique-se. Primeiro tenho que saber o que eu desejo. Então, esse desejo manifestado é o primeiro. entendi. Como você o manifesta esse desejo? Através de ideias? Não, a ideia é apenas uma energia que é volátil. Pensamento? Sim, mas como que eu pego esse pensamento? Se um dia eu penso uma coisa, de repente veio um vizinho, falou alguma coisa, eu já penso diferente, todo o que vem de fora, né? Ah, bom, por isso o estudo é importante para entender esses princípios. Por isso existe um método também de criar. Você tem uma receita de um bolo, sei lá, e você sabe os ingredientes. Você sabe que o pensamento entra nessa equação. Você sabe que a palavra é importante e que também como você se sente. Como você se sente é fundamental. É a energia que você emana. Mas em que ordem? Por isso já estou dando o que é o mais sutil. E dentro do mais sutil, que é o que eu consigo manejar, ou seja, administrar com certeza e segurança? A palavra. Por isso pescamos na palavra, ¿ve?
e também transformamos desde a palavra. E aqui vem outros conceitos, né? Que, por exemplo, bom, mas eu sinto tal coisa, pelo que alguém me disse, ou pelo que eu mesmo disse, que eu não posso, que é difícil, que me falaram que é inseguro, que não sei, pelo que me falaram. Então, vê que a partir da palavra, não só no primeiro momento da Bíblia, de Bereshit, sino também a partir da palavra que está em nosso entorno, mudamos nossa percepção de mundo. O mundo é caótico, ordenado, lindo, feio, alegre, dependendo do que escutamos. Então, palavra e escuta, que estão no mesmo nível, ¿ve? São duas ferramentas poderosíssimas. Como administrá-las é da mesma forma como você administra freio e acelerador no carro, dependendo do que você vai enxergando, do que vai acontecendo, como esse carro te responde. Mas são duas coisas a ser administradas. Entendi. Por isso que aí se abrem infinidade de conceitos, como o conceito da fé. A fé, na palavra traduzida, é uma crença, algo que vem de fora, mas no conceito original é certeza. A palavra significa certeza. A palavra é emuná. ¿Ve? Tem a ver com emanação. Você vai sentir uma ou outra coisa dependendo do que alguém disse. Alguém disse que essa pessoa é perigosa, que tenho que me cuidar. Talvez está mentindo, não conhece a pessoa, tem uma ideia parcial, mas já criou um conceito em mim. O que eu vou fazer? Vou me defender dessa pessoa. Alguém disse tal coisa, vê? Em função do que eu escuto e ao que eu dou caráter de verdade. Isso é o que vai começar a criar minha realidade. Em que eu acredito e ao que eu dou status de verdade. A verdade nada mais é do que um paradigma. E um paradigma nada mais é do que um mito. Então, quais mitos, paradigmas, verdades eu criei dentro do meu entorno, da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha realidade? Tenho que pensar muito bem nisso, porque isso é o que eu vou passar para meus filhos, isso é o que provavelmente me passaram. E como se chama o que me passaram? Passado. Vê como entram conceitos que são fantásticos Profundo, para falar de criação da realidade. Muito profundos. profundo. Obrigada, Horácio. Bom que sua pergunta, viu que a pergunta abre grandes caminhos, né? Porque a pergunta deu espaço para a gente colocar mais este conceito que é fundamental, porque afinal o que subjaz da ideia de estudar e de avançar, né, é criar uma realidade melhor, né? Que se cada um cria a sua realidade mais luminosa, o mundo passa a ser um lugar mais cheio de luz, né? Algo interessante me aconteceu no momento da meditação. As minhas mãos ficaram intensamente quentes, adormecidas e quentes. Olha, bem interessante essa sensação. Primeira vez que aconteceu. Primeira vez. Bom, muito bom. Agradeço por compartilhar a experiência. Se alguém que queira se manifestar. Tá, obrigada, viu? Valeu, obrigado. Então, estamos começando novos ciclos. A cada sábado abrimos novos ciclos de entendimento, novas energias, e isso às vezes pode ser mais poderoso do que uma data específica, que outros impõem. Eu convido a pensar nisso essa semana, principalmente nessa semana. E entrar em novos períodos, se forem dias, semanas, anos, o que for, com uma energia, a energia que nós queremos viver nesse período. Isso também é fundamental. Certo? Certo. Beleza, então, agradeço a todos pela participação. Gratidão, Horácio. Gratidão. Obrigada. Até a próxima semana. Muita luz para todos vocês. Gratidão, Horácio. Gratidão. Gratidão. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Gratidão.